Bom dia a todos. Estamos então retomando o segundo dia da realização do 17º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho do TRT da 15ª Região. Sejam novamente todos muito bem-vindos. Queremos novamente, e já uma vez mais pedimos desculpas pelo atraso do início da nossa programação, mas reforçar uma vez mais os nossos agradecimentos aos colaboradores e patrocinadores deste evento. Queremos expressar nossa gratidão pelo patrocínio do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, da General Motors do Brasil, da Samsung e do Banco Santander. Também a inestimável colaboração da TEL Telecomunicações e o importante apoio da Matra 15, da Smart 15, da Transurc e da Unimed. Antes de iniciarmos o nosso conteúdo programático, queremos convidar então a essa tribuna o membro do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil da Justiça do Trabalho da 15ª Região, a excelentíssima juíza, doutora Camila Scarabelli. Bom dia a todos. Eu vou fazer a leitura da carta que a ministra do TST, Kátia Magalhães Arruda, encaminhou aos congressistas de hoje. Caros congressistas, ao tempo em que parabenizo o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região pela realização desse conclave de expressão nacional e saúdo a todos os participantes, lembro que na próxima segunda-feira, dia 12 de junho, comemora-se o Dia Mundial e, desde o advento da Lei 11.542, de 12 de novembro de 2007, também o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Infantil. Neste ano, a data estará dedicada pela Organização Internacional do Trabalho ao impacto dos conflitos e catástrofes, pois muitos dos 168 milhões de crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil em todo o mundo vivem em zonas afetadas por essas mazelas. Apesar de o Brasil não ter grandes conflitos migratórios ou catástrofes naturais, sofre com conflitos políticos, sociais e de segurança pública, o que se reflete no agravamento de questões de trabalho infantil. Segundo os dados da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, PNAD, de 2015, do IBGE, ainda temos perto de 2.700.000 crianças e adolescentes de 5 a 17 anos trabalhando no país. A situação é alarmante. Não há dúvida de que houve avanço nos últimos anos, mas temos que manter vigília permanente para enfrentar e extirpar essa chaga social que ceifa infâncias, aniquila sonhos individuais e compromete a perspectiva de desenvolvimento da própria nação, uma vez que gera adultos frustrados e despreparados para enfrentar os desafios de um mundo globalizado cada vez mais competitivo. Precisamos assegurar proteção integral e absolutamente prioritária às nossas crianças e adolescentes, que determinam a Constituição da República e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Voltemos nossos olhos também para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, de modo especial para a meta 8.7, que exorta o mundo a erradicar imediatamente o trabalho forçado, a escravidão moderna e o trabalho infantil em suas piores formas, e, no máximo até 2025, extirpar o trabalho infantil em todas as suas formas. Não nos esqueçamos que o trabalho infantil representa gravíssima violação aos direitos fundamentais das crianças e adolescentes. Lembremos-nos de que, além de nossos próprios compromissos internos, somos membros fundadores da OIT e estamos entre os 169 países que ratificaram a Convenção 138 da OIT sobre a idade mínima para admissão no emprego. E estamos entre os 180 Estados-membros que ratificaram a Convenção 182 da OIT sobre as piores formas de trabalho infantil. Vamos, então, tornar realidade o que no papel já está assegurado.
Uma das possibilidades ainda que temos de, sem prejuízo à educação e à frequência escolar, permitir a qualificação profissional é a aprendizagem. Saliento que é a aprendizagem verdadeira que falo, daquela que exige ensino técnico, profissional, metódico, com atividades que aumentem gradativamente de complexidade, que prepara adolescentes e jovens para obtenção de empregos decentes, que possam assegurar-lhes dignidade no trabalho. Por isso, a comissão e o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, instituídos pelo Tribunal Superior do Trabalho e Conselho Superior da Justiça do Trabalho, dos quais sou coordenadora nacional, realizará, a partir da próxima segunda-feira, Semana Nacional de Aprendizagem, em sua 2ª edição. É uma ação institucional que, além da Justiça do Trabalho, por seus 24 tribunais regionais do trabalho em todo o país, envolve o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho. Estamos já na 2ª edição e esperamos que esta reedite o sucesso da primeira, realizada ano passado, que resultou na contratação de milhares de aprendizes, país afora, e espalhou a semente da efetividade constitucional do tema da aprendizagem. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, por exemplo, tem várias atividades programadas para a semana, a começar por 2 audiências públicas para estimular a aprendizagem, uma em Campinas e outra em Taubaté, no dia 12 de junho. Lançamento da campanha Prudente 100 anos sem trabalho infantil e a sanção de lei que institui o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil no Fórum Trabalhista de Presidente Prudente, também no dia 12 de junho. Participação no seminário durante o qual será instalada a Comissão Estadual de Combate ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem por parte da Secretaria de Desenvolvimento Social do Governo do Estado, na mesma data, 12 de junho. Participação em reunião do Fórum Estadual de Erradicação ao Trabalho Infantil no dia 13 de junho e participação em audiência pública na Câmara Municipal de Sorocaba no dia 14, para a inserção de adolescentes e jovens no mercado de trabalho. O TRT 15, a exemplo de outros tribunais, tem também gestores regionais e, a par disso, um comitê formado por desembargadores e juízes que lutam contra o trabalho infantil. Precisamos conscientizar-nos. Não é mais possível admitir que crianças e adolescentes sejam explorados no mundo do trabalho, em pleno século XXI. Conclamo a todos para que se engajem nessa luta, que visa contribuir para a eliminação do trabalho infantil e a proporcionar lazer, educação às nossas crianças e adolescentes, garantindo-lhes cidadania plena no futuro. Obrigada. Ministra Kátia Magalhães Arruda, ministra coordenadora da Comissão e Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil e Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, TST, Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Obrigada. Dando, portanto, início às nossas atividades, teremos agora o 3º painel, cujo título, O Dano Existencial na Esfera Trabalhista. Para compor a nossa mesa de trabalho, convidamos o Dr. Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho, Dr. Ney Maranhão, e para coordenar os trabalhos, Sua Excelência, o desembargador do TRT da 15ª Região, Dr. Eduardo Benedito de Oliveira Zanella. Bem, bom dia. Vamos reiniciarmos aqui o nosso congresso com o painel sobre o dano existencial na esfera trabalhista. Antes de começarmos, eu gostaria de agradecer ao nosso presidente Fernando Borges, desembargador Fernando Borges, pela honrosa indicação ratificada pela comissão do Congresso para apresentá-lo. Eu confesso que, ao receber a programação,
com um tema atualíssimo, né, como é o caso do dano existencial, e tendo em vista o nome dos expositores que aqui estão conosco, confesso minha satisfação em participar desse evento. Aqui, em rápidas palavras, né, gostaria apenas de fazer algumas considerações sobre o dano existencial, que eu acho importante para nos situarmos aqui na nossa discussão, que ele, como denomina Maro Alves de Almeida Neto, procurador de justiça aposentado e advogado atualmente, é a tutela da dignidade da pessoa humana. Achei muito bonito, muito interessante esse título que ele atribuiu ao dano existencial, tanto que eu achei que fiz questão de anotar aqui. Como sabemos, né, o dano existencial surgiu na doutrina italiana, da Itália, ele no início dos anos 60, e consiste em uma síntese, em dano ao relacionamento em sociedade. De fato, o homem precisa se relacionar na sociedade, praticar atividades recreativas para suportar as pressões externas do cotidiano, todos nós, né? Essas atividades que proporcionam o bem-estar físico e psíquico das pessoas, favorecendo sua capacidade não somente de continuar exercendo seu trabalho, sua profissão, como aumentando suas chances de crescer. Essa é outra síntese do que representa aqui o tal dano existencial. A evolução, ele surgiu, como ressaltei anteriormente, na doutrina italiana, previsto exatamente com a sentença 184 de julho de 86, na Corte Constitucional Italiana, ao apreciar um determinado caso, concluiu que seria possível a indenização de danos extrapatrimoniais. Também, não posso deixar aqui nesse pequeno preâmbulo aqui, que no direito brasileiro, os dispositivos que acolhem o princípio da reparabilidade dos danos extrapatrimoniais estão preconizados no artigo 1º, inciso 3º e 5º, inciso 5º e 10 da Constituição da República. O Código Civil também, o atual Código Civil, trata da matéria nos artigos 12, 186, 927 e 948. A jurisprudência que eu encontrei, das súmulas 37 do Superior Tribunal de Justiça e 491 do Supremo. Feita essa pequena digressão de ordem geral, aqui na esfera trabalhista, que vai ser o tema específico dos nossos expositores, ele decorre do volume excessivo de trabalho, impossibilitando da prática de um conjunto de atividades relacionadas às suas atividades esportivas, afetivas, familiares, ou de desenvolver seus projetos de vida no âmbito profissional, social e pessoal. Eu quero aqui fazer um destaque aqui, especial, com relação ao trabalho escravo, né? Que plano de vida que aquela pessoa submetida ao trabalho análogo ao de escravo ele tem? Qual a perspectiva? Qual o plano de vida? Zero. E a esquerda ainda? Né? Nenhum. Isso é um exemplo mais gritante aqui. Ele impede a integração, o dano existencial, a integração do trabalhador à sociedade e o direito à desconexão. Estava até vindo para cá agora, pela manhã, estava me lembrando de umas pequenas anotações, porque a responsabilidade que o Dr. Fernando me impôs foi muito grande, e em respeito aos senhores, eu entendi que deveria fazer essas pequenas colocações, tive que reestudar a matéria, ler o que os nossos expositores irão falar. Enfim, vindo para cá, eu estava me lembrando do direito à desconexão, né? Que seria, e o que nós veremos, como ontem ressaltou o Dr. Manuel na sua fala aqui da escola, que o importante aqui hoje é o debate também da reforma trabalhista. Eu anotei alguma coisa aqui, direito à desconexão, como com a reforma, venda de férias, descanso, banco de horas,
supressão de intervalo intra e infra, e vai causar, evidentemente, uma frustração no projeto de vida do ser humano. Né? É isso que nós veremos aqui em pouco tempo, com essa reforma aqui. Obviamente, que o empregado estará sujeito à venda das férias, venda do intervalo, as negociações serão nesse sentido. Só acho importante destacarmos aqui. Muito bem. O que haverá? Né? Não haverá, na realidade, nem direito a essa desconexão, que é importantíssima para todos nós. O existencial professor turno independe de repercussão financeira ou econômica, e também não diz respeito à esfera íntima do ofendido. Decorre de uma frustração, de uma projeção que impede a realização profissional do trabalhador na sua qualidade de vida. Outra questão que quero ressaltar, sempre com a devida vênia dos nossos expositores aqui, né, que é possível a acumulação dos danos, desde que provenientes de um mesmo fato, assim como é viável a acumulação do mesmo dano com direito à reparação pela perda de uma chance. Achei muito interessante também essa questão aqui. E o existencial somente pode ser apurado por arbitragem, enquanto que o mesmo não ocorre na perda de chance. A quantificação e a jurisprudência que eu pude constatar muito rapidamente do TST, atualmente, somente reconhece o dano existencial quando ficar demonstrado o dano, e não somente a jornada excessiva, por exemplo, né? Pelo levantamento que eu fiz. E agora, por fim, queria dizer do nosso tribunal, que eu acho importantíssimo os nossos expositores conhecer, sei que costumam vir aqui no nosso tribunal, conhecem muito o nosso tribunal, mas eu acho importante trazer a visão do nosso tribunal, como tem decidido com relação à matéria. Nossa segunda Câmara, da qual integro, já deferiu em casos de jornada excessiva, que eu não posso conceber, eu e meus colegas não podemos conceber que alguém que trabalhe das 4 da manhã, 5 horas até a noite, né, não tenha direito ao tal dano existencial. Então, a jurisprudência atual do TST, entretanto, somente reconhece quando ficar demonstrado o dano, não somente a jornada excessiva. Em nossa Câmara, deferimos, aí o que eu localizei, e os colegas aqui do nosso tribunal me perdoem, que foi muito rápido aqui a busca, eu encontrei decisões do mesmo sentido, da primeira, da terceira, da quarta, da quinta, da nona e 11ª câmaras, em caso de extensas jornadas, que deferiram a indenização. E por último, para minha surpresa, porque já que estamos falando da reforma ainda trabalhista, foi encontrar lá no projeto, no PL 6787, o artigo 223B, que prevê o referido dano em relação à pessoa física e jurídica, as quais são titulares do direito à reparação. Queria só ressaltar, que eu achei interessante, pessoas físicas e jurídicas, né? O que será que quer dizer com isso? Será que uma pessoa jurídica vai ter direito a um dano existencial? O empregado haverá uma indenização para uma empresa? Achei interessante. Bom, com essas considerações que eu pelo menos reputei importante para demonstrar que aos nossos expositores, né, todo o respeito que eu tenho por eles e pelos nossos ouvintes, os colegas, enfim, todos os participantes, é isso que eu gostaria de ter trazido. Bem, mas vamos realmente ao que interessa, que estamos aqui para ouvir os nossos expositores, não a mim, evidentemente. Então, nós vamos começar aqui com o doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. Eu até aqui, ao encontrá-los pela manhã, falei, olha, vocês vão me permitir, vou fazer uma super síntese dos currículos, não é que o pessoal gostaria mais de ouvi-los do que eu ficar ouvindo os currículos, né? Então, aqui já fui excluindo aqui, alguns, todos são importantes, mas o que eu acho que teria mais relevância aqui nesse momento, o doutor Bolsinhas é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é mestre e doutor pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-doutor em Direito pela Universidade de Nantes, na França, professor da Fundação Getúlio Vargas e professor e coordenador do curso de pós-graduação em Direito do Trabalho
na Escola Superior da Advocacia da OAB e eleito para a cadeira 21 da Academia Brasileira de Direito do Trabalho. Feitas essas considerações, passo a palavra ao nosso convidado com muita honra e muito prazer. Bom dia a todos. Queria, antes de mais nada, registrar aqui o meu especial agradecimento à comissão organizadora deste célebre evento, o que faço na pessoa da desembargadora Ana Paula Pellegrina Lockerman, que me telefonou no final do ano passado para formular esse gentil convite, e confesso que fiquei não só lisonjeado pela lembrança, mas muito feliz pela possibilidade de vir aqui a Paulínia, nesse teatro belíssimo, nesse evento que já é tradicional na comunidade jurídica, e particularmente feliz quando soube que eu dividiria a mesa com o meu amigo pessoal Ney Maranhão, e sob a presidência do ilustre desembargador Zanella aqui, que fez uma apresentação tão gentil logo no início. É, de fato, para mim, uma satisfação muito grande. Agradeço a todos que acordaram tão cedo para ouvir sobre esse tema ainda muito novo, ainda no início da manhã. E queria já começar do professor Alan Supiot, que vai embasar algumas das conclusões que faremos na sequência, que seria exatamente sobre a razão humana. O professor Supiot afirma que a razão humana não é jamais um dado imediato da consciência, sendo antes um produto de instituições que permitem que cada homem assegure sentido à sua existência. E, de fato, em todas as diversas atividades que o homem desempenha, o que sempre se procura é dar algum sentido para a existência. Alguns conseguem esse sentido ou encontram esse sentido no trabalho, outros na família, outros em atividades sociais. Mas, enfim, todos buscam incessantemente, nas mais diversas esferas da atuação humana, dar sentido à sua própria existência. Muitas vezes é difícil conciliar um trabalho de sucesso com um ambiente familiar propício. Nesse ponto aqui, cumprimento mais uma vez o meu querido amigo Ney Maranhão, que além de ser um jurista já muito festejado, um ótimo juiz, é um excelente pai de família, e um ótimo marido, então conseguiu cumprir aí todas as razões da sua existência, mas, de um modo geral, todos nós lutamos para encontrar um equilíbrio entre essas diversas possibilidades de encontrar justificativa a nossa razão de existir. O direito do trabalho tem uma participação fundamental nisso, porque desde os seus primórdios ele cria e propicia mecanismos para que os trabalhadores consigam equilibrar a sua vida de uma maneira a encontrar a sua razão de existir, e não necessariamente apenas no trabalho, mas em outras atividades que existam paralelamente. Eu queria lembrar os senhores aqui que nos primórdios da Revolução Industrial ficou bastante conhecida uma cantiga dos operários ingleses, 8 hours to sleep, 8 hours to play, 8 hours to work, 8 shillings a day, que basicamente defendia a ideia de dividir o dia em 3 fatias de pizza, para que 8 horas fossem trabalhadas, 8 horas fossem destinadas ao sono, e 8 horas para que você tivesse as outras atividades que podem justificar a existência humana. Além disso, lembro os senhores também que um dos únicos feriados universais que nós temos, o dia 1º de maio, que passou há tão pouco tempo atrás, surgiu exatamente de uma manifestação de trabalhadores em busca de limitação de jornada, que foi reprimida duramente na cidade de Chicago, em 1º de maio de 1886, e que desde 1889 é um feriado universal, um dos poucos que nós temos, porque é um feriado que independe de religião, independe de calendário, independe de língua, origem, enfim, é um feriado que é comum a todos. E ainda hoje nós temos uma série de elementos que tentam buscar esse equilíbrio. Quando nós discutimos os períodos de descanso, os mais diversos, descanso anual, descanso semanal, descanso diário, quando discutimos férias, interrupções e suspensões do contrato de trabalho, ou aquilo que os italianos chamam de tempo liberto destinato, que seria o tempo destinado a atividades sociais, a atividades que pudessem contribuir para a comunidade, independentemente do seu trabalho. A figura do dano existencial surge exatamente a partir do desrespeito a essas regras de limitação da jornada e que acabam impossibilitando a pessoa de gozar de outras esferas da sua atividade humana
que não sejam apenas aquelas ligadas ao trabalho. Quando você não permite que se tenha um descanso semanal remunerado, quando você não permite, quando o empregador não permite que se possa desfrutar de férias regularmente, ou que tenha uma jornada absolutamente excessiva, fazendo com que o trabalho se torne a única razão de existir do trabalhador, você acaba afetando essa outra esfera ou essas outras possibilidades de encontrar uma razão de existir. Na verdade, eu vou comentar com vocês logo na sequência, a ideia de dano existencial não está absolutamente vinculada ao excesso de jornada. É possível discutir dano existencial a partir, por exemplo, de acidente de trabalho e de outras formas de dano. Mas, aqui no Brasil, o que a jurisprudência já consagrou, e o desembargador Zanella muito bem observou isso, são situações em que o excesso de jornada, e em alguns casos o excesso verificado e comprovado pela jurisprudência é absolutamente assustador, esse excesso de jornada impede o trabalhador de ter uma vida à parte do seu trabalho. É o momento em que ele não consegue desfrutar do tempo livre com os amigos, não vê os filhos crescer, não exerce o seu credo religioso, não consegue contribuir de uma maneira ou de outra para a sua comunidade, para a coletividade. E aí o que se põe em discussão, quando nós questionamos esse instituto e essa possibilidade de buscar uma reparação, por não lhe ter sido permitido desvincular do trabalho, separar a sua vida pessoal do seu trabalho, é se de fato o trabalho é um meio ou se ele é um fim em si mesmo. Se nós vivemos para trabalhar ou trabalhamos para viver. O dano existencial, ele gera uma repercussão significativa, e a princípio eu queria só fazer uma observação já introdutória, que vai se repetir logo na sequência. O dano existencial não deve ser confundido com o dano moral. Eu conheço, inclusive, um trabalho do meu colega Ney Maranhão, que há algum tempo atrás defendia, não sei se ainda mantém a mesma posição, que o dano moral seria um desdobramento do dano existencial. E aqui eu faço uma alusão à doutrina italiana muito interessante, que faz uma separação que me parece muito relevante, que é reconhecer que o dano moral, via de regra, decorre de um sentir. E o dano existencial decorre de um não fazer. O dano moral de um sentir, daquela dor, causada pela humilhação, causada pela perda de uma função. O dano existencial de um não fazer, do não conseguir desfrutar de uma outra esfera da sua vida, além da esfera do trabalho. E aí, justamente, onde a gente entra no dano existencial, que causa, que prejudica as atividades biológicas de subsistência do trabalhador, o excesso de trabalho, que muitas vezes até lhe dá algum resquício de tempo para desfrutar de outras atividades, mas não lhe permite ter energia suficiente. É o trabalhador que gostava de jogar futebol ao final de semana, mas a jornada é tão exaustiva ao longo da semana que no final de semana não consegue nem sequer compor o time. Prejudica as relações afetivo-familiares. Um dos casos mais emblemáticos que nós tivemos há algum tempo atrás aqui no Brasil sobre o dano existencial, e que, de fato, foi bastante marcante, não pelo valor da indenização, que, a meu ver, foi muito reduzida, mas pelo precedente que criou, foi de uma executiva que ingressou com a ação ao ser desligada e juntou como prova do dano existencial que sofrera a cópia da ação de divórcio que o seu marido havia apresentado algum tempo antes, onde ele comprovava o número de viagens que ela tinha feito ao longo do período de convivência marital, a quantidade de dias em que ela ficava ausente de casa e o pouquíssimo tempo de convivência que eles tinham para justificar o seu período de divórcio. E a ação de divórcio foi julgada procedente, e depois o dano existencial que a executiva sofreu por ter o seu casamento prejudicado por tantas demandas insistentes de trabalho, acabou também sendo reconhecido. Por que não falar também das relações sociais, das amizades que se distanciam, dos parentes que não são visitados, do não poder acompanhar o crescimento do filho, não poder acompanhar os últimos dias dos pais, eventualmente, atividades culturais e religiosas das mais diversas e, finalmente, atividades recreativas e realizadoras das mais diversas que se possa ter. E aí, quando eu falo para vocês que o dano existencial é uma figura à parte, não deve ser confundido com o dano material, não deve ser confundido com o dano moral, seria aí um tertius genius. Eu destaco aqui os elementos que permitem essa distinção. Em primeiro lugar,
é preciso ter um prejuízo causado por um ato ilícito do agressor, o nexo de causalidade, os elementos tradicionais da responsabilidade civil. Agora, além disso, para que esse dano seja caracterizado como um dano existencial, e essa distinção não é meramente doutrinária, ela tem a sua importância até para a possibilidade de discutir cumulação, discutir a possibilidade de você acumular um dano moral com um dano existencial, você teria que também atingir um projeto de vida. Tudo que aquela pessoa... E por projeto de vida, leia-se tudo que aquela pessoa decidiu fazer com a sua vida. Pode ser, eventualmente, um trabalhador que tinha por sua atividade lúdica mergulhar, e que vai ser impossibilitado por um acidente de trabalho. Jogar futebol no final de semana no time do bairro. Jogar tênis. Participar de alguma atividade social. Professar algum credo religioso. Mas não importa, ele tinha um projeto de vida que foi interrompido por conta de um ato ilícito do empregador. E, além disso, teriam que caracterizar aquilo que se convencionou chamar de vida das relações, né, que seria o dano resultante de uma ofensa física ou psíquica que impeça alguém de desfrutar dos prazeres que são próprios das atividades recreativas. Eu falava agora há pouco com o Dr. Zanella, né, reconhecendo a sua observação de que aqui no Brasil, de fato, o dano existencial está muito vinculado ao excesso de jornada, foi assim que nós os percebemos, assim que a questão foi demandada, mas não é só isso. Você pode ter um dano existencial fruto de uma questão ligada à saúde do trabalhador. Eu falava para vocês agora há pouco do acidente de trabalho, mas imaginem, por exemplo, alguém que tem como a sua atividade mais prazerosa da semana, aquela que o faz trabalhar a semana inteira, pensando em chegar a esse momento, cantar no final de semana no coral da igreja. E, pelo excesso de trabalho, por algum produto químico, por qualquer situação que possa ser imputada ao empregador, ele desenvolve um problema grave nas cordas vocais que o impossibilita de cantar. Aquela atividade que contribuía para dar razão à sua existência, que lhe trazia, que lhe liberava endorfina, que lhe dava prazer, não vai mais ser exercida. E não tem nada a ver com excesso de jornada. Nós estamos falando aqui de uma questão de saúde do trabalhador que acaba invariavelmente afetando questões, afetando o projeto de vida desse trabalhador. Eu falava para vocês da distinção entre dano moral e existencial, eu vou só colocar um slide que facilita a visualização. O dano moral, há controvérsias em relação a isso, mas eu sou dos que filiam a tese de que ele decorre de qualquer lesão a um direito da personalidade. Tem um aspecto não econômico, que foi inclusive o que demorou tanto tempo para nós reconhecermos a possibilidade de reparação desse dano. Atinge a pessoa em seu âmago, em seu interior, no seu aspecto subjetivo. A reparação visa uma compensação. E, como eu falei para vocês, a doutrina italiana sabiamente diz que é um dano que decorre de um sentir, né, do sofrimento provocado, da dor causada por um ato ilícito de outrem. O dano existencial, ele é sempre consequência de uma frustração que impede uma realização plena do trabalhador. E, como eu já tive a oportunidade de ressaltar com vocês, ele decorre de um não fazer. Uma outra distinção que é muito importante é entre dano existencial e perda de uma chance, uma outra forma de reparação também muito recente na nossa doutrina, nos nossos tribunais, e que faz parte desse processo evolutivo da reparação por danos extrapatrimoniais. A perda de uma chance, ela ocorre sempre que o ato ilícito impede o trabalhador, no nosso exemplo, mas o ser humano, a pessoa natural, de obter, de disputar uma possibilidade de melhoria na sua vida. Então, a ideia da perda de uma chance é o ato ilícito impossibilitar que você busque uma melhoria a partir de uma oportunidade que lhe foi tirada. Há um caso muito curioso no Brasil, virou leading case até, que foi parar no STJ, que envolveu um conhecido programa de auditório, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, que era um programa de quiz, perguntas e respostas, em que, se você acertasse todas as perguntas, ganharia R$1 milhão. Alguns, com essa observação, vão lembrar de qual era o programa. E, certa vez, um candidato que já tinha R$500 mil assegurados, não disputou a última pergunta, que tinha 4 alternativas. E depois, quando teve acesso às perguntas e foi verificar qual seria a resposta que poderia lhe dar R$1 milhão, ele descobriu que as 4 estavam erradas. E que ele jamais
receberia R$1 milhão por um ardil de quem havia elaborado aquele quiz, aquelas perguntas. Resultado, ele ingressou com uma ação, teve sucesso em primeiro e segundo grau. No STJ, a condenação foi mantida, mas inteligentemente o STJ reduziu a condenação, que era, a princípio, dos 500 mil que ele não havia ganho, reduziram para 125 mil. Por quê? Porque o que está sendo sancionado ali não é um prêmio que foi tirado dele. Ele não tinha vencido. Não se sabe se ele acertaria ou não a questão, se a resposta, se a alternativa correta estivesse entre elas. E aí, num cálculo de probabilidade, eram 4 questões, 25% de chance de acertar, asseguraram a ele uma indenização de 125 mil. Esse exemplo é interessante para mostrar para vocês como a perda de uma chance ela é decorrente de uma oportunidade que foi tirada da vítima do dano. O dano existencial, não. Ele já tinha aquela atividade lúdica, já tinha aquela prática, já tinha aquele a fazer que preenchia as lacunas do seu dia a dia, que davam sentido à sua vida, e por algum ato ilícito de outrem, esse a fazer deixou de existir. Você pode imaginar uma situação de concorrência, inclusive, de todas essas figuras. Imagine, por exemplo, um trabalhador que nos finais de semana tinha como sua atividade principal ser um campeoníssimo atleta amador de qualquer modalidade possível, e que estava na iminência de realizar o seu sonho profissional de virar policial federal. Ele sofre um acidente do trabalho, fica internado, sofre um dano moral significativo a partir dos custos com medicação, hospital, etc. Sofre um dano moral a partir da perda estética, ficou parcialmente incapacitado para o trabalho. Perdeu uma chance, a de concluir o concurso que ele estava se submetendo de policial federal, estava, no exemplo hipotético, na última fase, e sofreu um dano existencial. Ele nunca mais vai poder ser o atleta amador que sempre foi. Então, vejam, são figuras distintas, tutelam bens diferentes, e, a princípio, se você conseguir demonstrar todas essas situações, você pode ter a acumulação eventual de todas essas hipóteses de reparação. E aí, uma última questão, que de certa maneira, e brilhantemente, o desembargador Zanella também já antecipou aqui, um dos pontos mais discutidos hoje acerca do dano existencial, que já foi reconhecido como figura jurídica, no começo foi muito polêmica, muitos questionaram, alguns discutiam se era uma forma de dano moral ou não, se era um dano existencial ou não, mas hoje já é uma figura consagrada, tão consagrada que está no projeto de reforma da legislação trabalhista que tramita no Congresso Nacional, entre tantas coisas ruins, reconheceu-se essa nova forma reconheceu-se expressamente essa possibilidade de reparação do dano existencial. Mas a discussão é, o dano existencial prescinde de prova, e aqui eu trago 2 julgados absolutamente recentes do Tribunal Superior do Trabalho, um da segunda turma, de 9 de novembro de 2006, que admite, ou que afirma expressamente, que o excesso de jornada e restrição dos direitos ao descanso e lazer tem óbvias consequências à saúde do obreiro, o que se vê na contingência de ter que produzir sem poder refazer as energias expendidas, o que geraria um dano em ré ipsa, não precisaria de prova. O simples fato de provar o excesso de jornada seria o suficiente para caracterizar a existência de dano existencial. Poucos dias antes, a 7ª turma do TST tinha evidenciado aquilo que o desembargador Zanella brilhantemente observou aqui, que o dano existencial ele não decorre imediatamente do excesso de jornada. Como eu falei para vocês, você pode ter dano existencial que não tenha ligação nenhuma com o excesso de jornada, seja fruto de um acidente de trabalho. Você pode ter um dano existencial causado pelo excesso de jornada, mas não é uma presunção. Não teve desvinculação do trabalho, então não conseguiu fazer nenhuma outra coisa, então sofreu um dano existencial. Não, ele precisa provar qual foi o projeto dele que foi interrompido. Qual era essa atividade dele que não teve continuidade a partir do ato ilícito do empregador.
Só para concluir, e aqui mais uma vez ratificando o que foi falado pelo presidente da mesa, o entendimento da 7ª turma do TST ele é o que tem prevalecido. Eu tive a curiosidade de consultar todos os julgados de todos os tribunais do Brasil e, em sua esmagadora maioria, eles exigem, para o reconhecimento do dano existencial, que se prove, além do excesso de jornada, que houve um projeto interrompido, que houve, de fato, um dano à existência do cidadão fora da relação de trabalho. Com isso, eu queria concluir essa breve exposição, enfatizando para vocês algo que tem me acompanhado todas as vezes que eu tenho conversado sobre esse tema em diferentes lugares, diferentes ocasiões. O importante nesse caso não é discutir se o nome é adequado ou não é adequado. Se chamar de dano existencial, dizer que é mais uma forma de dano moral, não é o mais relevante. Mas reconhecer que exigir uma sobrecarga excessiva de trabalho de alguém, que o impossibilite de ter alguma vida fora do ambiente de trabalho, é ilícito. Não podemos descuidar aqui nesse ponto de lembrar que o abuso de direito é uma forma de ilícito. Assim como qualquer situação que gere um acidente de trabalho, ou que de qualquer outra forma impossibilite a pessoa de ter um outro projeto além do trabalho, que impossibilite a pessoa de ter aquela fatia de pizza da divisão do seu dia em 3, que lhe permita dormir para recompor as energias, lhe permita ter alguma outra atividade prazerosa, alguma outra atividade que preencha o seu vazio existencial, além do seu trabalho, qualquer que seja a situação que contribua para que esse projeto seja prejudicado, caracteriza, assim, essa figura. Eu agradeço a atenção com que todos me ouviram e agradeço, sobretudo, por estarem aqui nessa manhã tão calorosa. Muito obrigado. Bem, após essa brilhante exposição, né, e eu achei interessante as colocações do nosso doutor Bolsinhas e, de antemão, já agradeço pela sua participação.